Paz seja convosco a todos, amados de Deus. Que o amor de nosso Deus e Pai e do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão me vendo ou me ouvindo, independente de você ser irmão em Cristo ou não, de ter igreja ou não. Sintam-se abraçados por essa maravilhosa paz, a paz que irradia do nosso Senhor e Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estou aqui em minhas mãos, como vocês podem ver, olha só, lições bíblicas com o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É usada pela Assembleia de Deus e por algumas outras congregações. O tema desse início de ano, a qual fala, como eu disse aqui, o corpo de Cristo, de excelente qualidade, riquíssima em detalhe, bíblica, um assunto bíblico e de extrema relevância. Nota 10. Aí no tema em questão, nos assuntos, na temática, uma expressão aqui me chamou a atenção. Algo relacionado, algo da igreja, algo das escrituras, lógico. É uma expressão que é dada à Igreja de Cristo. Ela é chamada por vários... tem vários títulos. É dada à igreja, ao povo, ao rebanho. Vários, como a noiva de Cristo, como a esposa de Cristo. Várias expressões como essas é comparada à igreja. São títulos dados a ela, à igreja. Aí uma das coisas que está em 2 Coríntios 11:2, uma virgem pura, como uma virgem pura. Aí veio logo na minha mente essa expressão. Primeiramente vamos ler e depois eu fazendo o estudo ali do tema em questão, quando eu vi essa expressão, retorno a dizer, quando eu vi essa expressão, virgem pura, me veio logo na mente algo que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente vamos ler, né? Pegue suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, para depois a gente se situar nessa expressão. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós, com zelos de Deus, visto que vos tenho preparado, presta atenção, aqui é Paulo falando, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora tem essa outra tradução aqui, olha o que diz também. Pois tenho verdadeiro ciúme de vocês, de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar ele como virgem pura. Olha só. E essa expressão, quando eu vi, primeiramente o que é uma virgem? Não nos padrões atuais, mas vamos trazer os padrões antigos, e principalmente bíblicos desse tempo. E até no nosso também, quando o cristianismo verdadeiramente regia a constituição de várias nações. E principalmente a nossa, onde se tinha pudor no falar e coisas que vemos hoje que é colocado em pauta, que jamais, alguns anos atrás, jamais se imaginaria de se colocar isso em votação em um parlamento. Jamais. Mas hoje se coloca. Então vamos falar da pureza de anos atrás, de uma cultura bíblica cristã de anos atrás. Dentro daquele padrão que é a virgem. Porque quando se fala hoje, eu tenho falado antes, porque hoje quando se diz uma moça, diz eu estou me guardando pura para o meu noivo. Vixe, que careta. Que caretice é essa? Tem que provar antes do casamento para ver. Olha só. E é tido como careta, excluída pela sociedade, retrógrada. É isso que é tida a moça, que tenta se guardar pura para o seu noivo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que a mulher, a noiva,
Lógico, não contrai. Quando fala-se noiva, ela ainda não se contraiu núpcia. Ela ainda não é esposa, ela é uma noiva. E como tal, tem que se apresentar como tal. Então, o que é uma noiva? A noiva é alguém que está próxima de casar-se. Ela já está nos preparativos. Há um preparo. Ela vem se guardando, logicamente, e principalmente nos padrões bíblicos, pura, imaculada, fiel, reta, como a própria palavra diz, pura, sendo preparada, pura, está se mantendo pura, fiel, esperando, aguardando o seu noivo. Aí me veio à mente logo quando eu li essa expressão, como a igreja atual se distancia dessa pureza. Ela não pode ser dita jamais, em grande parte do que estamos vivendo hoje, essa expressão virgem pura, como vimos aqui, jamais ela pode, grande parte dela, não pode ter uma expressão ou atribuída aos seus requisitos atuais como virgem pura. Porque a virgem de hoje, para você, irmão, você que não é de igreja e ainda não se situou com essas expressões, quando usa essa expressão virgem pura, a noiva de Cristo, são expressão dada à igreja, mas a igreja não templos de pedra. Isso aqui é uma estrutura, é um templo de pedra, a igreja como estrutura física de pedra, é uma estrutura de pedra, é uma casa de oração, de reunião, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Quando a Bíblia traz igreja como pessoas, como grupos, organismos vivos, um grupo, um conjunto de pessoas. É assim que ela fala. A igreja, como pessoas. E a virgem pura, veja só as expressões que Paulo, como eu vale salientar, qual ele diz, tenho preparado vocês, mantendo vocês pura, reta, irrepreensível, para ser entregue para um único homem, para uma única pessoa, para Cristo Jesus. Olha só, a igreja preparando-a, o corpo, para ser entregue ao único Cristo, ao único Messias. Porque não é o que vemos hoje. A igreja atual, quando eu vi essa expressão virgem pura, como a igreja atual perdeu a sua pureza. Como a igreja atual está distante da pureza, da castidade, da honestidade, da retidão, vamos dizer assim, imaculada, vai ser entregue para o noivo totalmente distante e totalmente profanada dos padrões a qual o noivo aguarda e espera uma noiva. Nos tempos de Cristo, se a família entregasse a noiva impura para o noivo, e o noivo no ato das bodas, já casada, e no ato nupcial, visse que a noiva não era mais virgem, não era mais uma donzela, ele a repudiava na hora e a devolvia para os pais. E naqueles tempos o castigo ia ser severo. Hoje não, porque quando a gente faz essa expressão, quando traz a expressão, nós estamos relacionando a igreja e jamais Cristo ia se deixar enganar. De lá ele vê tudo e ele sabe tudo. Eu o conheço, eu vos conheço. Todas as coisas ele sabe. E uma das obrigações que os líderes vêm negligenciando constantemente é o ensino da palavra. É pegar em cima, é voltar como antes. Não ver muitos deles, as ovelhas, mais como ovelhas a serem alimentadas com um bom alimento, para que se tornem irrepreensíveis naquele grande dia diante de Deus, diante do noivo, a qual elas esperam. Muitos esperam Cristo. Muitos esperam a noiva de hoje, muitas esperam, fala da volta de Cristo, mas não se preparam. Não se preparam puramente, retamente ao aguardo do noivo. Não. Vivem de qualquer forma, escandalizam a igreja de Cristo. Até uns tempos atrás eu vi um certo cidadão dizer: as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Como? Como que o inimigo
inimigo vem destruindo de dentro para fora a igreja, escandalizando, usando vários líderes, vários membros se candidatando para diversos cargos públicos e quando chegam lá envergonham o nome de Deus, envergonham o nome de Cristo, se metendo em todo tipo de escândalos, pessoas inescrupulosas e sem caráter. Como? As portas não prevalecerá. A vírgula. Não é? Essa virgem pura, essa igreja imaculada, perfeita, reta, uma donzela reta, irrepreensível e preparada, digna de receber o noivo, não é esta que vemos por aí, não. Primeiro, assim eu falei, igreja como não é pedra, não é tijolo, não é uma instituição, são pessoas, um corpo, um organismo vivo, são pessoas. E o Senhor tem várias ovelhas de diversos apriscos, espalhado por todo o mundo. E naquele grande dia, ele vai recolher dos 4 cantos da terra ovelhas de diversos locais. Não tem esse negócio de placa. Não existe esse negócio de placa. Placa é coisa nossa, do ser humano. Uma disputa. Muitas das vezes a gente agride membros de igrejas A, igreja B, chama a igreja de seita, isso, aquilo, outro. Mas eu conheço várias pessoas de igrejas dessas que são muito atacadas. Homens e mulheres tão fervorosos a Deus. Tão humildes. Pessoas que têm um semblante verdadeiramente de uma santidade. Não que nenhum ser humano seja perfeito, nós não somos. Mas você vê no semblante da pessoa aquela santidade, aquela plenitude de Deus no falar, no agir. Diferente até de muitos outros que estão em igrejas bíblicas, coerente em seus ensinos. Mas o caráter e as ações se assemelha mais a um discípulo de Baal do que um seguidor de Cristo, pelos seus atos e atitudes, e ações e testemunho e comportamento diante da igreja e principalmente da sociedade. E muitas das vezes até dentro da igreja engana, mas diante da sociedade se solta completamente e os seus atos e ações falam muito. Então se distancia muito. E não é essa virgem pura que é apresentada na igreja, aqui nas escrituras. Não é essa virgem pura. A virgem de hoje já perdeu a sua pureza. E muito. Precisamos urgentemente voltar para as sagradas escrituras. Tem homem de Deus, mulher de Deus brigando fervorosamente em vários locais. Muitos repudiados, muitos jogados pelos cantos, porque falam a verdade. Mas a grande massa esmagadora faz hoje da igreja de Cristo de comércio e não olha mais para os membros com amor, como o tema da lição fala, também toca o amor de um líder, o amor do líder, como Cristo amou a igreja, faz a referência do marido e as suas esposas. O marido ama a esposa, como Cristo amou a sua igreja. Olha só, amor. Não fazer nada por torpe ganância ou por pressão, o líder, mas por amor, por boa vontade, por prontidão às suas ovelhas. Com vontade e disposição de ensinar, de as alimentar, como um pastor de ovelhas mesmo, levar elas para o rebanho, tirar elas da sequidão e levar elas para pastos verdejantes, e as alimentando, dando o melhor, trazendo para a igreja líderes, membros, os líderes que têm cargos eclesiásticos, os professores, os mestres, ensinando, dando alimento, preparando as ovelhas, nutrindo com o melhor que vem do céu, que é a santa palavra de Deus, as preparando para serem irrepreensíveis diante de Deus. Então, minha gente, as portas do inferno, como alguém tinha dito aí um tempo atrás, vem prevalecendo sobre esta igreja falsa, mas não sobre a igreja verdadeira, porque as ovelhas, como diz Cristo, ouvem a minha voz. Essa referência, eu vi até hoje um professor na aula falando, e o é de fato, as ovelhas. Eu vi um vídeo um tempo desse ilustrativo. O dono das ovelhas chega
na grade, milhares de ovelhas lá no campo, ele chega na grade, para e olha. Aí chega para um outro e diz para o outro, faça um teste, chama elas, chama. E ele começa a chamar o outro, chama elas. E ele começa, chamando, e elas nem aí. Agora veja eu. Elas levantam a cabeça, olha, corre tudinho atrás dele. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e não seguirão a outros. Em todos os apriscos, em todas as igrejas, temos servos verdadeiros. Tem as servas verdadeiras. Em todas. E essas, os líderes verdadeiros, os pastores mesmo de fato, em todas as igrejas tem. E é este rebanho, e esta igreja, e essa virgem pura, de qual a Bíblia fala. Então, você que pode estar me vendo, que não tem muito conhecimento bíblico, e vê esses escândalos constantes, inevitáveis, porque é inevitável que venham os escândalos, como o Senhor disse, que vê tudo isso e ataca, não, a igreja, que aí se encontra, esses tempos a qual vivemos, grande parte delas, e quando você observa e analisa várias delas, e a situação a qual estamos vivendo, o liberalismo entrando com toda a força, não é essa virgem pura a qual as traduções, a qual a Bíblia se refere. Não é. A virgem pura é aquela que se alimenta do verdadeiro alimento que vem do céu, a Bíblia Sagrada, procura andar imaculada deste mundo, livre dos prazeres dessa carne, dos prazeres desta terra, longe dessas coisas, dessas modinhas e modismo do mundo, com os olhos fitados para Cristo Jesus, totalmente no aguardo e com o coração quebrantado e humilhado diante de Deus, com a alegria e o regozijo de esperar verdadeiramente a sua vinda, em santidade casta, fiel. Essa é a igreja, esse é o povo, esse é o irmão, essa é a irmã que verdadeiramente vai formar aquele corpo, e o Senhor vai fazer separação do joio e do trigo. Muitas às vezes, eu já toquei nesse assunto aqui sobre o joio e o trigo, é inevitável. Quem planta esse tipo de planta, o trigo, em suas plantações, ele vê. Mesmo quem entende muito, é difícil de identificar um e outro, principalmente em seu início. Quando você olha assim e observa, é trigo ou é joio? Aí você olha assim, ó, os dois. É trigo ou é joio? Aí você olha. É difícil de identificar de início. É difícil quando você desce aos tanques batismais. Qual é a referência? Aos tanques batismais. 2 crentes se batizaram. Acabou de se batizar. Desce os tanques batismais. Começa na igreja. É difícil ver se lá para frente o que serão. É difícil. É como uma plantação de joio e trigo. É difícil de identificar o que é um e o que é outro. À medida que for passando o tempo, é que lá no clarear, quando estiver pronto para a ceifa, quando o Senhor vir, na plantação real agora, é que no tempo da colheita é que vai se descobrir quem é um e quem é outro. Está lá o trigo produtivo, com o fruto, ele pesa, é alimento, minha gente. Ele pesa e tomba assim, ó. Ele pesa e fica assim, ó, com o peso do fruto, do trigo. Já o joio, morto, não produz nada, fica sempre assim, ó, altivez, achando que é o melhor na igreja, é o cara, mas não produz nada. E aí? Mas o trigo é que vai ser trazido para perto de Cristo, como as Escrituras diz. E o joio amarrado em feixes e jogado no fogo, e fogo este que nunca se apagará. Então, minha gente, temos que observar nossas atitudes, nossas ações, se estamos verdadeiramente como essa virgem pura, que lá se relata em 2 Coríntios. E você, líderes, se tem dado o melhor alimento para as suas ovelhas e as preparando, porque você vai ser cobrado pelas ovelhas, por este povo a qual você guia. Você vai ser cobrado. Ensine. Ah, mas não se converte, não se... Ensine. Deu alimentos. Deu um alimento sólido, uma vitamina completa.
O maná vem do céu, a Bíblia Sagrada. Ensine, instrua. Faça o seu máximo. Que naquele grande dia, com certeza, Deus está vendo o seu esforço. Você não se calou, você falou. Nós, todos, como um corpo, temos que atender os requisitos ao qual as Escrituras nos diz. O tempo está se fechando, cada vez está ficando pior as coisas. E temos que nos manter firmes e, se for possível, até a morte. Mas nos manter inabaláveis, sem nos corromper com o que o mundo nos está querendo, nos tem dado ou querer colocar a goela abaixo, como certas ideologias totalmente contrárias aos mandamentos e aos ensinamentos de Deus. Então, minha gente, que possamos nos encaixar, buscarmos sermos santos como o Pai é santo, permanecermos firmes diante de Deus, para naquele grande dia estarmos aqui totalmente puros, imaculados, fiéis, como as Escrituras falam, como no sentido de uma virgem pura, uma donzela que aguarda pelo seu noivo. E o noivo vem e de nada a gente tem que se envergonhar, porque travamos uma batalha, estamos de pé diante de Deus, não perfeitos, porque nós não somos, mas com muito esforço, que Deus sabe, com um coração quebrantado, retos e santos, aguardando aquele grande dia, a vinda do noivo. Amém, amém.